Saúde física, mental e espiritual. Estamos começando o Guia Mais Saúde, o podcast dedicado a você que quer viver bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Viviane Nunes e vou estar com você hoje para esse bate-papo diretamente dos nossos estúdios aqui em Campo Grande, no coração de Mato Grosso do Sul. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações clicando no sininho, deixar o seu like, o seu joinha e convidar mais pessoas para acompanharem os nossos episódios. E hoje, de uma forma muito especial, com uma convidada, a jornalista Karen Andrielli, que faz parte aqui do nosso time, já está na nossa produção, mas hoje vai me ajudar nesse bate-papo a conduzir essa entrevista aqui com a doutora Silvana Conrad. Doutora, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Vai ser muito legal conversar, bater um papo e esclarecer algumas coisas aí. Tenho certeza que sim. Inclusive, a gente já estava aqui nos bastidores trocando ideia, né, Karen? Verdade. Olha, isso aqui tá sensacional. Vocês não perdem por esperar. Doutora, já vamos começar, então, falando para as pessoas qual que é essa definição de TDAH. É o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Exato. Qual que é o conceito disso tudo? Então, apesar da sigla trazer o déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno, na verdade, é uma tríade, né? Ela é o déficit de atenção, a hiperatividade, mas também um descontrole de impulso, né? A pessoa ela tem um prejuízo no impulso, um prejuízo na atenção e um prejuízo com agitação psicomotora. E aí esses três componentes, quando causam para uma pessoa eles aparecerem de uma forma exacerbada e causando prejuízos na vida da pessoa, a gente vai investigar para ver se a gente encontra um transtorno. E isso a gente está falando de criança, a partir de que idade que a gente consegue apurar isso? Então, na verdade, desde que a criança nasce. Aquela criança que é muito chorosa, muito irritada, um bebê que você sabe que a mãe percebe que é diferente, às vezes ela tem outros filhos e ela já começa a ir percebendo, né? Mas o ideal, geralmente os diagnósticos aparecem por volta dos 5, dos 6 anos, porque até ali aquela criança ainda tem uma hiperatividade parecida com os demais. E nessa idade, dos 5 para os 6 anos, inicia-se a mais alfabetização. E aí se consegue perceber, junto com os pares, geralmente na escolinha, que um sai um pouquinho da curva. E quando ele sai um pouquinho da curva, que ele sai, ele se destaca, a gente percebe que tem algo que não está legal. Aí a gente vai investigar e às vezes a gente acha o transtorno ali. Doutora Silvana, você estava falando nos bastidores aqui sobre a questão social, né? Todo mundo fica tão focado na questão da atenção. Todo mundo fala, não, a criança tem TDAH porque não consegue prestar atenção, não está evoluindo na escola. Mas você vai falar algo muito interessante sobre a questão social, que essa criança também não consegue se encaixar com os amigos da escola, tem dificuldade, acaba sofrendo mais bullying ainda. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, isso foi até assim já um bate-papo entre nós profissionais que estudamos o TDAH, porque alguns profissionais que desconhecem já chegaram para algumas pessoas e chegam e falaram assim, olha, você fez faculdade? Aí a pessoa fala assim, fiz. Então você não pode ter TDAH. Então, eles focaram em um âmbito só do TDAH, o que é muito ruim, porque o TDAH ele é um transtorno que ele causa prejuízo. Pode ser acadêmico, pode ser familiar, pode ser social, pode ser de humor, entendeu? Então, são vários prejuízos na vida daquela pessoa. Então, não adianta falar assim, só porque fez com a faculdade, não é. O que você estava falando dos amigos e tal, é que é o seguinte, o TDAH, por ser muito impulsivo e hiperativo, ele acaba cometendo algumas inadequações de comportamento, né? E a sociedade não perdoa, os coleguinhas não perdoam, os amigos não perdoam, porque assim, às vezes é uma risada inadequada, às vezes é uma fala que não era para sair e saiu, né? E aí aqui ele começa a ser o amiguinho chato, que é o que bate, que é o que ri sem poder rir, que é o que fala tudo que fala.
Por quê? Porque na região, principalmente da parte da frente do cérebro, que é a nossa região que inibe esses comportamentos e tal, que nos faz diferente dos animais, porque nós temos ela mais desenvolvida que animais, a maioria deles, que é a parte frontal do cérebro, a gente tem uma falta de dopamina, principalmente nos pacientes com TDAH. Então, ele tem esse tipo de coisa. Então, se eu dou risada quando não é para rir, se eu bato no coleguinha quando é bater, eles vão me isolando. Então, como eu vou me sentindo? Isolado, sem amigos, triste, vou tendo baixa estima. Então, tudo isso é um prejuízo social do TDAH. Agora, doutora, é importante a gente dizer que apesar dessa nomenclatura, né, ter muito destaque agora, né, nos últimos anos, na última década, vamos dizer assim, já é algo que vinha sendo estudado, alguma ação comportamental bem antiga, né? Muito. É que, na verdade, assim, eram coisas que não eram comuns à nossa rotina, né? A gente não estudava tanto, talvez, as crianças, esses tipos de comportamento, o sofrimento nas crianças, talvez, eu acho que não era tão enxergado como hoje é enxergado. E os primeiros relatos já de crianças inquietas, de crianças inadequadas e tal, é do ano de 1895. Então, é do século XVIII. Sabe? Então, assim, os primeiros artigos são de 1902, relatando a médicos estudando esse tipo de criança. Então, isso vem de muito. E a nomenclatura vem mudando. Então, assim, primeiro eles chamaram de lesão mínima cerebral, depois eles chamaram de disfunção, porque eles viram que não era uma lesão no cérebro, era uma disfunção, depois de transtorno hipercinético, para hoje chegar no TDAH. Então, o nome TDAH também é um pouquinho mais recente, né? Mas os estudos, esses comportamentos, essas observações são muito antigas. E como será que eles tratavam, né? Eu imagino como é que será que eles tratavam esse tipo de situação, né? Porque antigamente, para educar um filho era, né, na chibata. Imagina como é que isso era em 1800 e pouco, né? Não, eu lembro que as escolas, né, reclamavam, olha, seu filho é hiperativo, não consegue prestar atenção, aí acabava afastando essa criança do núcleo, porque essa criança acabava repetindo o ano e ninguém conseguia entender, porque era uma criança bagunceira, né? Mas simplesmente olha aí, o repetir de ano. Você sabia que em torno de 30 a 40% dos pacientes com diagnósticos de TDAH vão repetir pelo menos um ano durante a vida escolar? Então, é um prejuízo importante. Você já repetiu algum ano? Não. A gente está brincando aqui, porque eu falei, quando a doutora chegou, eu falei, hoje eu vou descobrir se eu tenho transtorno de atenção, porque, olha... E o TDAH junto com a dislexia são... os dois associados são a maior causa de fracasso escolar que eu tenho atualmente. E qual que é a diferença de um para o outro, doutora? Agora eu fiquei curiosa. Então, a dislexia é uma forma do cérebro interpretar as letras, uma questão que passa pela questão auditiva, fonológica. A criança ela não consegue enxergar direito, ela troca um pouco a visão, ela vai trocando letrinhas de lugar, entendeu? E aí tem uma dificuldade na leitura, geralmente eles não conseguem ler e não conseguem escrever. O TDAH, ele abrange muito mais áreas. Tá? Eu posso ter um TDAH com dislexia, sim. Tá? Por isso que eu preciso sempre sair investigando tudo. Eu com as minhas colegas, a gente brinca assim. Na dúvida, o que você faz? Escava. Escava informação até você chegar onde você quer. Entendeu? Porque pode sair mais coisas dali. Não é só, é só ansioso. Saiu agora só TDAH. Não, você vai escavando, porque cada uma dessas patologias ou dessas particularidades, eu tenho algumas orientações, algum manejo um pouquinho diferente. E eu posso melhorar a vida desse paciente. Agora, doutora, é importante falar isso. Hoje vai ser as duas tagarelas aqui, querendo saber cheio mais de dúvidas, e mais curiosidades, né? Pode falar, Karen. Doutora, por que a senhora acredita que tanto dislexia quanto autismo e o TDAH tem esse boom tão grande? Porque já são coisas tão antigas. Por que agora despertou essa curiosidade? Por que agora a sociedade está mais pronta para receber e discutir sobre esse tema?
Primeiro, eu acho que os pais começaram a prestar mais atenção nos filhos e buscar mais informações para o sofrimento das crianças. Porque até na minha idade, era muito difícil a minha mãe observar se eu estava sofrendo ou não sofrendo. Hoje a gente já busca, olha, filho, você tá bem? Você chegou bem? Como foi na escola? Como tá com seus amiguinhos? A gente busca mais essa informação. E eu acho que uma coisa é isso, a gente busca mais a informação. Outra coisa, eu acho que também o que acontece, além do maior número de pessoas que a gente tem hoje no mundo, a maioria, algumas patologias que antes elas eram tratadas só em hospitais, como manicômios, fechadas, depois da lei do hospital, que a gente não pode ter, né? A gente não pode mais ter os manicômios, a gente não pode mais ter, a gente tem um número reduzido de leitos psiquiátricos, né? Então essas pessoas eles fizeram de uma maneira que colocaram para a família ajudar no manejo, fizeram medicações novas também que conseguiram dar uma certa qualidade de vida e colocam essas pessoas para a rua. E aí essas pessoas vão tendo filhos, né? Vai tendo assim, acesso a várias drogas, e isso vai tudo associando, né? Então, assim, eu tenho um paciente, por exemplo, antes que era esquizofrênico, que ficava trancado no hospício. Hoje o paciente esquizofrênico, ele vai para casa, ele bebe. Eu tenho paciente, por exemplo, no CAPS infantil, é uma mãe esquizofrênica que ela tem 6 filhos. Os 6 têm alterações. Que era uma coisa que não era comum de a gente ver antes. E como é que ela, né, poderia agir nessa situação? Pois é, a mãe ela é dependente química, então já começa daí, né? Acho que são 3 ou 4 pais diferentes, alguns nem ela sabe direito como são os pais. Então, assim, são encaminhados lá para a gente no CAPS infantil, e a gente vai tentando dar o manejo que a gente consegue. Porque ela, quando faz uso da substância psicoativa, ela perde o manejo dos filhos. Completamente, né? Agora, doutora, é importante a gente falar a respeito dessa questão do diagnóstico. Como é que é feito? São testes, né, no consultório mesmo? Como que é feito isso? Então, o que acontece? Além do Google, né? Ah, com certeza, eu ia falar das escalas, né? A gente tem várias escalas que elas ficam disponíveis na internet, inclusive escalas para autotestes. Existem escalas para autotestes. Então, o paciente vai lá, maior de 18 anos, e faz um autoteste. Esses autotestes, a escala CAR, a escala ETH, elas são utilizadas como triagem. A gente faz uma triagem e verifica, por exemplo, a psicóloga pode fazer, né? Às vezes a fono quer fazer, às vezes em casa quer fazer, a escola quer fazer, faz a triagem. Dando positivo, a gente encaminha geralmente para o médico. Tá? Não precisa necessariamente ser um psiquiatra. Pode ser um neurologista, pode ser um pediatra infantil, pode ser um neuropediatra, alguém que tenha um estudo e o conhecimento para fazer e trabalhar o TDAH. Quando chega, por exemplo, para mim e eu não tenho certeza do diagnóstico, existe um teste chamado neuropsicodiagnóstico, que é realizado por neuropsicólogas, que são psicólogas com formação em neurologia. Vai mais ou menos uns 6 a 8 encontros com a psicóloga que são testadas desse paciente. Memória, atenção, concentração, velocidade de processamento, aritmética, leitura, várias coisas. E ao resultado de todos esses testes é elaborado um laudo. Esse laudo vem para mim, né? Tem que ir para o médico novamente, e o médico que vai dar o laudo então para a pessoa. Essa neuropsicóloga faz os testes, mas quem lauda é o médico, tá? Mas é baseado na clínica, no que ela descreveu ali, No que ela observou. no que ela de observou. tudo. Porque uma coisa importante do TDAH é que para eu dar diagnóstico de TDAH, eu preciso excluir várias coisas. Por exemplo,
Um dos critérios é que ele precisa durar pelo menos 6 meses, os tipos de desatenção, de sintomas na criança. E precisam ser pelo menos 2 ambientes diferentes, tipo em casa e na escola, tá? Porque se acontecer só na escola, o problema é na escola. Só em casa, o problema é na casa. Tem que ser 2 ambientes diferentes, pelo menos. Pelo menos por um período de 6 meses. Por quê? Porque se essa criança está de luto, ela pode apresentar desatenção, irritabilidade, impulso alterado. Natural. Se ela vê violência em casa, ela também pode apresentar. Se ela foi abusada, ela pode apresentar os sintomas. Então, eu preciso descartar. Se ela está numa depressão profunda por algum outro motivo, né? Um adulto, por exemplo, eu estou muito desatento, mas está em depressão profunda, antes de eu tratar a depressão profunda, eu não posso dar diagnóstico de TDAH. Porque quem está em depressão profunda não vai ter vontade para fazer os testes. Se confunde muito, né? Os sintomas nesse caso, né? Exato. Por isso que eu falo sobre uma coisa muito importante que a gente precisa sempre ter em mente: os erros de diagnóstico. Um sintoma não necessariamente é o que parece ser. Por exemplo, lá no checklist das escalas de triagem que a gente comentou, tá lá. O meu filho ou o paciente, quando vai responder questões, erra por desatenção. Pontuei, pontuei, né? Mas aí que vem o escavar. Eu vou chegar para a pessoa e perguntar: esse erro por desatenção é um erro nas primeiras questões da prova ou é um erro do meio para o final? Mas que faz diferença? Faz sim. Um erro, geralmente, nas primeiras questões, são de pacientes muito ansiosos, que chegam, estão muito ansiosos com aquela prova, por algum motivo, leu uma, errou, acalmou, concentrou, vai embora. O TDAH, ele erra geralmente questões do meio para o final. Porque ele já perdeu o foco. Porque alguém já se mexeu, porque alguém saiu, porque ele não aguenta mais ler, porque ele está cansado. Então, você está vendo que uma mesma queixa erra a questão por desatenção. Pode ser um paciente ansioso, pode ser um paciente por TDAH, pode ser um paciente que naquele dia estava deprimido, entendeu? Pode ser um paciente que tem déficit intelectual, que ele não entendeu as questões, porque ele não compreende, porque ele não tem inteligência para isso, e não consegue fazer. Doutora, então, seguindo esse raciocínio, nós podemos confirmar que o tratamento usado para a criança é diferente do tratamento usado até mesmo o diagnóstico de uma criança para o adulto? Sim, a gente tem que olhar as particularidades. A gente sempre vai espelhar... O teste é diferente ou é o mesmo teste? São de escalas diferentes, escalas para crianças e escalas para maiores de 18 anos. Eu tenho escala, por exemplo, para o professor responder, escala para o pai responder, entendeu? Porque eu vou ter que fazer o somatório de tudo isso, não só a visão de um, tá? E quando a gente fez, por exemplo, para minha filha, a somatória do pai dela e a minha somatória não deu exatamente igual, mas as conclusões foram as mesmas. Então, isso é importante. A da escola bateu caminha, que bateu com o do pai, e esse somatório que gerou o diagnóstico dela. Então, eu preciso do somatório das informações. A senhora falou um pouco da sua filha. Fala pra gente se existe, o que interfere, o que influencia para um TDAH, um caso de TDAH. Então, a gente sabe que para ter um TDAH, a gente fala assim, não é qualquer um, né? Eu quero ter, vou ter. Não. O TDAH é a doença psiquiátrica, o transtorno psiquiátrico de maior perfil genético, mais que autismo, mais que outras coisas. Então, isso é muito interessante. Hoje já se isolaram, acho que 77 genes relacionados, que alguma alteraçãozinha, né, que estão relacionados ao TDAH. Então, eu preciso ter, dentro da minha carga genética, esses genes alterados, ou seja, eu tenho que ter um familiar. Eles falam que quem tem um familiar de primeiro grau positivo tem de 3 a 4 vezes mais chances do que os demais, né? A herança genética, por exemplo, irmãos
que são irmãos homozigóticos, aqueles gêmeos que foram gerados juntinhos, iguaizinhos, na mesma placenta, tudo iguais, eles têm 70% de chance dos dois terem. Os fraternos, que são aqueles que foram gerados em duas bolsinhas diferentes, eles só têm 50% de genética. Então, por que só 70%? Porque eles não são todos os genes iguais? Porque não depende só da genética. Também existe algo que depende do fator externo, os fatores naturais. Aí, fatores externos, por exemplo, algo que é muito relevante. O que a mãe passou na gestação e na primeira, assim que o bebê nasce, né? Na gestação, a mãe que usou álcool, que usou cigarro, bebês que foram prematuros, exposições a substâncias tóxicas, né? Mães com diabetes gestacional, com hipertensão gestacional, têm maior risco. Não quer dizer que vão gerar bebês assim, elas têm um risco aumentado, né? Eles dizem que bebês prematuros, menores de 32 semanas, 50% deles vão ser TDAH. Por quê? Há uma teoria que há uma dificuldade no amadurecimento da parte cerebral do córtex dos TDAHs. Por isso que ele não funciona exatamente como deveria que funcionar. Então faz sentido. Eu tenho um bebê prematuro que não desenvolveu todas as funções que deveria, ele ter mais propensão a ter TDAH. Nós estávamos rindo porque eu nasci de 6 meses. E aí, na hora de mexer no roteiro, eu estava conversando, e o pessoal, Karen, o que você está falando? Você está falando a mesma coisa 2 vezes? Aí todo mundo, é o TDAH. Então, a semana inteira a gente estava brincando com o assunto. Né? Agora, doutora, assim, para diferenciar o TDAH e o autismo, a gente sabe que são duas coisas diferentes, mas tem como ter os dois transtornos? Sim, Como é sim. que é para a mãe fazer essa diferença aí na hora de procurar ajuda também? Assim, geralmente os profissionais que são especialistas, eles geralmente escolhem mais ou menos essa mesma faixa etária. Então, geralmente quem cuida de um autista, né, de um TEA, e quem cuida de um TDAH, são profissionais mais ou menos na mesma linha, porque eles precisam de várias intervenções. Pode-se existir o mesmo paciente ser autista e TDAH, porém, os laudos dele, as dificuldades, os critérios são diferentes, né? O autista, ele tem lá dificuldade de compreensão social, dificuldade Leva tudo ao pé da letra. às vezes, de linguagem, normalmente, né? A parte, muitas vezes, de movimentos estereotipados. O TDAH, por exemplo, ele é hiperativo, então ele sai batendo e se falando tudo. As características, a gente gosta de falar do TDAH brincando, assim, de uma maneira gostosa, tá? Não é pejorativa, não. Que ele é o estabanadinho. Eu ia usar exatamente essa palavra. É estabanadinho, ele perde tudo, E assim, tem que ser perder coisas relevantes do seu dia a dia, geralmente, assim. Por exemplo, na escola, perder lápis, borracha, estojo, isso é relevante para quem está na escola. Como você vai escrever sem lápis? Como é que você deixa a mochila na escola? Você perde o uniforme na escola, perde o copo de beber água hoje que as crianças levam, né? Esquecem cadernos, apostilas, e assim durante o dia a dia. Chave, celular, bolsa em restaurante, acontece isso super. Tá? Então a gente brinca que está Filho no mercado. Não, aí não. Brincadeira, gente. Até, por exemplo, outra coisa que a gente costuma brincar, dos estabanados da parte motora também. Como são geralmente muito agitadinhos, eles se batem, eles são cheios de roxo, eles tropeçam, eles derrubam copos, canecas, quebram tudo, entendeu? Doutora, no final a gente vai fazer uma conversa, nós duas. Tá se identificando? Eu tô achando, menina, eu tô sentindo aqui. Então, mas aí uma coisa importante, porque muitas pessoas podem estar como você, se identificando. E aí, o que a gente vai ter que pensar, né? Isso tem causado prejuízo na sua vida? Exatamente.
era nesse aspecto que eu queria, inclusive, chegar, porque até que ponto isso é um atrapalho na vida de uma pessoa, ou isso se tornou apenas uma questão, um detalhe aí, um charme, né, para o esposo que sabe que a mulher vive deixando a chave por aí, vive perdendo as coisas, né? E até Exato. que ponto isso precisa ser medicado de fato? No caso que causar sofrimento. Sempre quando for relatado a você prejuízos e sofrimento, há necessidade de medicação, né? Há uma orientação, né, que a gente tem que colocar até 6 anos, tentar psicoterapia, organização de rotina, orientação parental e escolar. A partir dos 6 anos, a medicação, que é o metilfenidato, né, que a gente conhece aí como Ritalina, é a nossa medicação de primeira linha e ela é padrão ouro para o tratamento, associado a todo o resto, porque só medicação, eu costumo falar, não é pílula mágica, é remédio. Então, eu preciso toda mudança de conduta. Uma coisa que o TDAH tem muito é a alteração de sono. Então, eu preciso de uma rotina adequada de sono. Então, não venha me trazendo aí prejuízos se você tem uma rotina alterada de sono. Primeiro, a gente precisa corrigir a rotina alterada do sono para depois chegar a um diagnóstico. Porque vamos pensar aqui, a gente. Quando você não dorme uma noite, por exemplo, eu estou de plantão, no outro dia, eu não sou a mesma pessoa. Meu Trabalho. raciocínio não é igual, nada fica tão bom. Uma criança que, por exemplo, tem alteração nasal, de amígdala, que ronca, que não tem dormido bem à noite. Ah, não, meu filho dorme a noite inteira, mas ele tá roncando? Ah, ele ronca um monte. Peraí, criança não é para estar roncando. Se ele tá roncando, o sono dele não está chegando no sono profundo, que é o sono reparador. Então, no outro dia, eu posso sim ter uma criança desatenta, Cansado, né? cansada, exausta. E aí ela simula sintomas de TDAH. Então, por isso, os profissionais que estudaram, que têm um olhar diferenciado, que vão escavar, pesquisar informações dessa criança, dos hábitos, da rotina da família, precisa estar ali presente. Agora é bacana, doutora, a senhora está falando muito de criança, né? Mas é comum descobrir isso depois da vida adulta mesmo? Sim, muito, muito, muito. E uma coisa assim que é muito positiva para a gente como profissional é quando um paciente TDAH já adulto, esse ano teve uma paciente de 41 anos que a gente chegou ao diagnóstico dela depois dos testes, né? E ela falou assim: gente, agora eu entendo quem eu sou. Agora eu consigo entender por que às vezes eu fui tão inadequada. Agora eu consigo saber por que eu fiz tal coisa. E aquela pessoa volta a viver com mais tranquilidade. Se aceita Se melhor. aceita. Aí, às vezes, a gente, que nem no caso dela, a gente precisou de medicação, porque ela trabalhava com muita parte financeira, que era uma parte difícil, né? Que qualquer coisinha dá problema. E ela falou assim: nossa, hoje o prejuízo que eu dava na empresa, que ela trabalhava numa agência de viagem. Nossa, eu já dei prejuízo que eu esqueci um paciente, que aquela agência ia a passagem, às vezes eu não consegui. Ela falou assim: nossa, hoje a minha vida é outra. Hoje eu consigo coordenar a empresa, eu consigo manter minhas atividades. Então você vê a qualidade de vida. Isso tudo porque ela tomou ciência da dificuldade dela e parou de se culpar, talvez, né? Sim, e o bacana com o relato é realmente entender que é possível, sim, por mais que você tenha TDAH, o transtorno, você consegue desenvolver trabalhos que exigem muita concentração, tudo com um tratamento adequado, né, doutora? Sim, e às vezes, assim, a medicação é algo muito positivo, traz muito benefícios, mas quando você entende o seu funcionamento, você cria estratégias. Nós adultos, os mais inteligentes, vão ao longo da vida desenvolvendo estratégias. Ela, com 41 anos, provavelmente já tinha desenvolvido várias estratégias. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela fala assim: doutora, isso é uma questão que eles têm, a lateralidade e a localização. Eles têm dificuldade com direita, esquerda, tal.
ela falou assim, eu só sei qual é a minha mão esquerda porque tem a minha aliança. Então, você viu que ela criou uma estratégia para saber qual é a mão esquerda. Então, às vezes, só da gente saber que a gente possui o transtorno, nós vamos buscar informações, criar estratégias de organização, de rotina, de local, sempre para deixar coisas importantes, que foi uma coisa que a gente estava aqui no bate-papo, né? A gente vai passando orientações. Existem profissionais hoje em Campo Grande que elas vão a pessoa criar, até na casa da pessoa, fazer orientação da rotina, tanto para adolescente como para adulto, de como fazer a bandejinha dos objetos importantes, como organizar o guarda-roupa, como ter uma rotina, várias coisas que nos dão qualidade de vida. Que bacana isso. Agora a gente falando desse diagnóstico, eu sei que a senhora tem um trabalho muito bacana também no CAPS Infantil, um trabalho social que já tem aí 5 anos. Queria que a senhora contasse um pouquinho pra gente. Pois desde que eu me formei, eu sempre fui apaixonada pela psiquiatria. E assim que eu me formei, eu fui convidada para trabalhar no CAPS Infantil. Foi uma proposta assim para mim que no começo me trouxe assim muita relutância, dúvida, porque trabalhar com crianças exige de você bastante atenção, né, carinho e assim, você precisa ter um estudo, porque chega para vocês não só doenças psiquiátricas, chega, por exemplo, que a gente conversou da dislexia, que é uma doença, que não é uma doença, mas é um transtorno de linguagem, tá? Então, que não é um transtorno psiquiátrico. Chega pra gente déficits intelectuais, chega pra gente crise convulsiva. Então, assim, chega um monte de patologia que a gente não aprendeu na faculdade. E a gente precisa correr atrás disso, né? Mas foi assim, algo pra gente enfrentar e depois eu me apaixonei. Hoje eu não saio de lá por nada, porque eu amo ficar lá. Doutora, continuando falando sobre o CAPS, né? Quais são as principais queixas que chegam até a senhora lá? Então, no CAPS, a gente tem as queixas do CAPS e as queixas para mim. Porque o que acontece? Eu gosto de paciente pequenininho. Então, basicamente, os meus pacientes são os autistas, deficiente intelectual e TDAH. Esses são os meus, porque são os mais pequenininhos, os primeiros que chegam lá. Porque a doutora Silvana gosta dos pequenininhos, então geralmente eles vêm para mim. Já tem alguns outros médicos que gostam mais de adolescentes, porque no CAPS infantil fica todas as crianças de Campo Grande até completarem 18 anos. Então tem até os maiorzões, né? Mas no CAPS em geral, transtorno de ansiedade é uma das principais causas que chega, tá? E agora tem chegado uma coisa que a gente conversou bastante no Setembro Amarelo. Muito caso de tentativa de suicídio entre os adolescentes ou da autoflagelação. Que é assustador, né? Exato. Então, assim, a gente precisa trabalhar isso, porque a autoestima deles está bem difícil. E, às vezes, quando a gente vai buscar pela tristeza, pela depressão, a gente acha uma dificuldade de aprender, uma relação familiar dificultosa, violência familiar ou maus tratos, né? Na escola, bullying acontece muito. Então, assim, os transtornos ansiosos, né, e o que altera o humor da criança são os que mais chegam. Autismo também tem chegado, autismo e TDAH chega bastante também. Agora, doutora, como é que os familiares e os amigos podem fazer para apoiar, né, essas pessoas que receberam esse diagnóstico aí, principalmente até no ambiente escolar, né? Porque como é que você vai falar de TDAH e fazer essa segregação ali entre eles, explicar que são diferentes? Como que pode ser feito isso? E de trabalho também, né, Vivi? Né? Então, quando a gente tem um diagnóstico de TDAH, a gente tem que entender que o cérebro deles não funciona igual da maioria das outras pessoas, porque falta principalmente dopamina e noradrenalina, que são 2 neurotransmissores que fazem aí todos os nossos neurônios funcionarem. Ou seja, eles não vão pensar exatamente igual a gente, eles têm desatenção diferente da gente, o impulso geralmente é diferente da gente. Então, o que acontece?
Quando tem uma criança com muita alteração de comportamento, é interessante que os colegas saibam para dar uma maneirada ali, né? Mas isso não pode servir de justificativa para mau comportamento, que são coisas diferentes. Numa escola, por exemplo, o TDAH que necessita, ele tem direito a sentar na primeira carteira, a uma prova específica, por exemplo, como para ele é muito cansativo ler textos grandes, os enunciados têm que ser pequenos, as questões geralmente objetivas, as provas geralmente com 7 questões, entendeu? E tudo isso é avaliado naquele teste que eu falei lá para vocês, que chama neuropsicodiagnóstico. Isso vale para concurso também? Então, o que eu tenho para concurso de lei hoje? 1 hora a mais, aquela 1 horinha a mais. Por exemplo, esse ano a gente conseguiu para uma aluna, uma paciente minha, que foi fazer o Enem, a gente mandou o laudo de TDAH dela, né, anexou na inscrição e ela conseguiu 1 hora a mais. Então, você imagina uma pessoa que tem dificuldade, que fica ali lendo a questão, relendo, lendo e relendo, porque é desatenciosa, né, que não tem muita atenção. Ela ganhar 1 hora a mais é muita coisa. 1 hora a mais na redação, porque ela demora para elaborar frases, demora para organizar. Uma das coisas de prejuízo também é a parte de organização e planejamento. Então, eles têm dificuldade de organizar e planejar. E para você fazer uma redação, você precisa de organização e planejamento. Então, ganhar 1 hora a mais para planejar e se organizar é algo muito interessante, né? Bacana, né? Falar sobre isso. Doutora, então fala pra gente como que as pessoas que estão nos escutando, nos vendo no YouTube, pode conseguir um tratamento, tanto pelo SUS quanto particular. Então, o ideal é que quando surgir uma queixa ou uma dúvida, se procure ajuda de um profissional que já conheça sobre o assunto. Essa é a principal dica, tá? Ele pode, por exemplo, na rede pública, o CAPS infantil ele fica aberto para atendimento, levar identidade e o cartão do SUS. Ele vai passar por uma triagem inicial com um profissional de equipe multidisciplinar que a gente fala, que está acostumado a fazer essa pré-triagem. E se ele avaliar que existe possibilidade, será agendado um médico. Aí, por exemplo, na rede particular, você pode sozinho solicitar um profissional que faz o neuropsicodiagnóstico, sempre observar se ele é capacitado, se ele é um neuropsicólogo, se ele tem lá na sua estrutura os testes para poder fazer. O teste VISC, que é um teste que avalia QI, é muito importante, porque aí a gente vai saber se a gente tem um TDAH com baixo QI, significa que ele tem uma deficiência intelectual, ele tem um déficit de aprendizagem, um QI normal ou um QI elevado. Os pacientes que geralmente têm diagnóstico mais tardio, que são meninas que não têm muita movimentação, elas têm o QI aumentado, que a gente chama de TDAH com altas habilidades. Então, ela fica sofrendo durante a vida acadêmica por vários anos, porque ela é mais inteligente do que a média da população, mas ela é muito desatenta. E aí uma coisa fica tentando equilibrar, a outra tentando equilibrar, e vai indo na vida acadêmica. E quando é exigido dela alto grau de independência, de responsabilidade, muitas matérias, muito professor, muita tarefa, muitas coisas, aí ela dá uma caída, né? Agora, aquele que já apresenta deficiência intelectual, é mais fácil de você reconhecer no começo, porque daí já não vai aprendendo e tal. Agora, o normal, para o que tem altas habilidades, esses são os mais difíceis de diagnósticos. E é importante, porque a técnica para reorganizar a vida do paciente para cada um desses tipos vai ser diferente, né? E é interessante quando a senhora fala em altas habilidades, que antigamente a gente falava, né? Ah, a criança é superdotada. Eu tenho um conhecido que a mãe chegou na escola, a criança tinha 3 anos, né? A mãe trabalhava, ficava na escola, e aí 2 para 3 anos. Vocês estão alfabetizando as crianças já com essa idade? Não, mãe. Mas o filho estava juntando as letrinhas
e lendo. Sim. Como que pode? Acontece como isso. que é isso? Eles têm um processo de autoalfabetização, né, de autoaprendizado. Para altas habilidades, para superdotação, é esse valorzinho do teste, são valorzinhos diferentes. Mais ou menos uma pessoa padrão, a média da população geral, a gente fala que tem o QI de 80, 90 até 100. Acima de 100, ele começa a ter altas habilidades. Acima de 121, ele já é um superdotado. Aí você fala assim, nossa, é alguém tipo Einstein. Não, o superdotado, ele tem uma área de altas habilidades ou mais. Por exemplo, eu posso ter altas habilidades só na música, mas português e matemática eu sou igualzão a todo mundo. Então, quando a gente fala em altas habilidades superdotado, eu posso ter uma alta habilidade em uma única área da nossa vida. Ou de linguagens, eu falo inglês muito legal, sabe? A minha filha, que é uma menininha que tem 8 anos, ela conversou esses dias com a haitiana que falava inglês fluentemente. Mas o QI dela deu um pouquinho acima também. Então, assim, você percebe que ela tem. Mas para matemática ela tem muita dificuldade. Por quê? Porque a matemática precisa de muita atenção. E o que ela tem? Déficit de atenção. Seria um foco seletivo, então, de repente, naquilo que me causa interesse, naquilo que me desperta? E é interessante. Aí a mãe fala assim: não, meu filho não tem desatenção, porque ele senta na frente do videogame e ele fica 5 horas lá. Então ele não tem desatenção. É, como ouve isso? Mentira. Por quê? Atividades prazerosas liberam aquele neurotransmissor que eu falei, que chama dopamina, que é o que falta no cérebro do TDAH. Então ele fica nas atividades prazerosas porque ele está recebendo a substância que ele gosta. Ele come muito chocolate porque o chocolate libera dopamina. Então você gosta de receber dopamina porque é algo que no cérebro dele quase não tem. Entendeu? E aí essas pessoas com TDAH, quando não tratadas, têm alto risco de usar drogas, de ir para bebidas, de ter gestações indesejadas. Por quê? Porque ele gosta de risco, ele não pensa que ele tem que planejar de pôr uma camisinha. A parte da droga e da bebida, que elas elas proporcionam para a gente dopamina. A comida, às vezes, causa um transtorno alimentar. Por quê? Porque a comida libera dopamina. E o que eu tenho no meu cérebro? Pouca dopamina. Então, são pessoas que o risco de não tratadas é gravíssimo. Eu tenho, assim, pessoas que muitos acidentes no trânsito. Por quê? Porque eles são... Primeiro que eles são impulsivos. Segundo que eles são desatentos. Então, para eles bater ou criar confusão... É facílimo. É rapidinho, tá vendo, Karen? Confusão no trânsito. Tá vendo? É? Doutora, olha, nós estamos Hoje a gente está, assim, perguntadeira demais. Aproveitar, né? Aproveitar. Doutora, tem alguma orientação, algumas dicas, além de você criar um hábito, uma rotina, questão de alimentação. A alimentação, ela também pode contribuir para você conseguir equilibrar, você conseguir um resultado bacana relacionado a esse transtorno? Tem, é bem legal. Porque quando a gente tinha falado daquela vez, naquela minha linha do tempo que eu tracei, os primeiros estudos foram de 1975. Eles já observaram que corantes, aditivos e alguns salicilatos naturais aumentavam a hiperatividade. Então, hoje, o que a gente coloca de dieta? Tá? Uma dieta anti-inflamatória, que a gente chama, que é aqueles alimentos com índice glicêmico, tipo batata doce, que não causa aquele tumulto. Para criança, de um modo geral, você ficar dando doce já agita. Imagina para quem já é agitado, né? E assim, os neuroprotetores. Então, o ômega 3 a gente super indica. Aí eu, por exemplo, o que eu faço? Faço uma pesquisa de todos esses elementos também naquele meu paciente, pela coleta de sangue, e vejo, por exemplo, o magnésio, o zinco, o selênio, todas as substâncias que são importantes para o funcionamento cerebral, a vitamina B12.
E baseado nisso, eu bolei uma formulazinha e eu faço a suplementação. Porque também não adianta ficar só medicando, sendo que está faltando vitaminas. Muitos TDAHs têm dificuldades alimentares, restritivos, tá? Que não é porque eles são autistas, tá? Eles têm sensibilidade do paladar. E tudo bem. Mas por isso, às vezes, a alimentação não é tão boa. E a gente sabe também que nossos adolescentes hoje não é uma alimentação tão legal. Então, a gente suplementa também. Então, assim, existem já alimentos comprovadamente que nos trazem benefícios para o TDAH e tem alimentos que não, tá? Mas isso, assim, a gente pede, faz a individualidade do paciente, tá? E faz de uma orientação geral. Eu costumo falar assim para a mãe, se a gente não tem uma alergia ao leite, ao glúten, alguma coisa assim, não precisa arrancar tudo. Mas se você comer o macarrão no almoço, você não vai jantar pizza, né? Você dá uma equilibrada aí. E aí vão suplementando. Agora, para todos, ômega 3 é comprovado em muitos artigos, tá? O magnésio também tem comprovação. Eles fizeram estudos com uma amostras muito grande. Então, magnésio, B12, vitamina D, tá? Tem que estar acima de 30, que a gente sabe hoje que é bem difícil, tem que suplementar. E o ômega 3, e o ômega 3 de um tipo especial, que é o EPA, principalmente. Tá vendo? Epa, viu? Epa! Doutora, muito bacana esse nosso bate-papo aqui. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo nosso canal do YouTube ficaram aí com aquela sede de saber mais, conhecer mais. Tem alguma leitura que a senhora indica? De repente, alguma dica de filme, algum outro conteúdo que possa agregar para quem quer saber mais sobre esse transtorno? Então, eu tenho no meu canal do Instagram, eu deixo sempre algumas dicas, né? Tô criando um e-book e um manual de dicas e orientações de rotina para o TDAH. Mas tem vários livros aí de TDAH bons, eu só não recordo agora de cabeça, mas pode dar uma olhadinha no meu Instagram, que geralmente eu vou postando as dicas lá. Pode deixar seu Instagram, por favor, para as pessoas seguirem. Então, é @doutora_Silvana_Conrad. Conrad é o Konradt. Tá certo. A gente vai pedir para nossa produção colocar a legendinha aqui com o seu arroba para as pessoas poderem seguir também. Doutora, nós estamos nos aproximando aí dos minutos finais aqui do nosso programa de hoje, desse episódio. Eu queria deixar um espaço para suas considerações finais. Então, uma coisa que eu acho bem importante é a gente falar dos profissionais que têm que estar envolvidos para um bom andamento, uma qualidade de vida desse TDAH. Então, eu preciso, desde os que fazem os diagnósticos, né, os neuropsicólogos, os médicos, também preciso dos que vão trabalhar após o diagnóstico. Às vezes, uma parte fonológica do paciente, eu preciso de um fonoaudiólogo, psicoterapeuta para falar para o paciente como é adequado se sentar, como tem que falar, coisas que para eles não são óbvias. Então, assim, organizar a mentezinha do paciente, do adulto, de como se portar em sociedade, né? Então, a psicóloga também é importante. Os professores, eu preciso de uma capacitação para eles, porque hoje existe o plano educacional individualizado, que as escolas estão sendo exigidas de ser elaborado para cada paciente, seja autista, seja TDAH, déficit intelectual. Para elaborar esse plano, tem que ser como eu vou fazer a base curricular para esse meu aluno com TDAH, que a gente já falou que tem várias particularidades que eu vou fazer com eles na escola. Tem os profissionais, né, que às vezes fazem orientação parental.
muitos psicopedagogos, né, terapeutas estão trabalhando com essa orientação parental, porque não adianta eu organizar a escola, colocar esse menino na psicóloga, fazer tudo que eu preciso fazer e em casa chega, dorme qualquer hora, come qualquer coisa e fica aquela bagunça. Então, a organização parental, então, é uma equipe de profissionais capacitados para trabalhar com isso aí. Então, eu acho que aqui em Campo Grande a gente já tem boas clínicas, bons profissionais, e é só ir buscando as informações. Até para dar qualidade de vida para esse paciente e para essa família, né, doutora? Com certeza, porque a família sofre junto, né? Ela vive ali aquela vida, né? Tá certo. Esclarecedor o nosso bate-papo de hoje. Muitíssimo, um prazer recebê-la aqui. Realmente foi muito agradável, né, Vivi? Foi, Nós descobrimos muitas coisas. Inclusive, descobri que eu preciso marcar um horário com a doutora para a gente conversar Com certeza. nos bastidores. A ideia, eu acho que da gente bater papo é essa mesmo, sabe? De colocar uma pulguinha atrás da orelha das pessoas para elas buscarem ajuda, informações e terem qualidade de vida com as informações que vierem. Porque os adultos, quando eles descobrem o diagnóstico, eles se entendem, eles conseguem entender porque eles têm aquele funcionamento. Eles falam assim, nossa, doutora, agora eu sei quem sou eu. Se aceita. Se eu aceito. Para de sofrer, né? Para de sofrer, Para de verdade. sofrer. Começam a pegar as dicas, as organizações. Existem métodos de estudo, método de organização de casa, método de rotina. E isso traz qualidade de vida. Então, né? de repente, vale a pena investir aí nessa busca, né? E procurar os profissionais devidamente habilitados, especializados para isso. Doutora, de verdade, muito obrigada, né? Brincadeiras à parte, foi realmente muito esclarecedor e a gente espera que outras pessoas que estão nos acompanhando tenham aí tirado suas dúvidas ou que tenha plantado, sim, essa pulguinha atrás da orelha para que ela possa ir atrás de tirar suas dúvidas, enfim, a respeito de si própria, a respeito dos filhos, né? Até para a gente evitar um possível prejuízo futuro, né? Um prejuízo que seja acadêmico, social, um acidente de trânsito, uma gravidez aí não planejada, um uso de drogas. Então, a gente evitar tudo isso, porque são grandes prejuízos e a gente não quer isso acontecendo, né? Com certeza. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, viu? E lembrando que você pode fazer parte da produção do nosso programa, deixando aqui nos comentários quais assuntos você deseja acompanhar aqui no Guia Mais Saúde. O nosso programa é uma produção independente, um produto VW Comunicação. Eu quero mais uma vez encerrar agradecendo também a presença aqui da minha colega jornalista, Karen Andrielli, que esteve com a gente, né? Já foi entrevistada aqui no nosso canal e a gente também promete voltar com o próximo episódio do podcast Guia Mais Saúde na próxima semana, trazendo muitas informações para você. Obrigada, viu, Karen? Muito obrigada, Vivi. Obrigada, doutora. Foi realmente um prazer enorme estar aqui com vocês. Tá certo. A você, um forte abraço e até a próxima semana.